Como diz a canção, 10 anos é muito tempo. Verdade. O Rally de Portugal Histórico, Banco BIC, comemorou a sua 10ª edição com a mais participada de sempre, 96 equipas à partida, com concorrentes de 8 nacionalidades e um programa efetivo que durou 6 dias. O Banco BIC Rally de Portugal Histórico é uma das mais apreciadas provas de estrada europeias destinadas a carros históricos e clássicos, reunindo parte da patine em termos de troços utilizados da antiga prova do Mundial, ainda hoje competitivos, mesmo em regularidades, e conjugando essa característica com a nossa gastronomia regional, as diferentes regiões atravessadas e o saber receber nacional. A parte burocrática de verificações de documentos e recolha de material domina a fase inicial, seguindo-se, já com os motores a trabalhar, as inspeções técnicas, onde os carros são escrutinados em todos os seus sistemas de motricidade, segurança e desempenho. Este ano, o carro mais antigo à partida, exibindo por isso mesmo o número 1, era um Carocha francês com 54 anos de idade, ao passo que o mais moderno, com menos de 30 anos, era um Porsche 928. Ainda na fase inicial da prova, o chamado briefing com as equipas, onde o diretor da prova recorda as linhas mais importantes em termos de funcionamento dos controlos, tolerâncias ou quaisquer dúvidas que possam existir. Expectativa também quanto à luta na classificação por equipas, onde a do Banco BIC se mostrava como uma potencial vencedora. Nos jardins do Casino Estoril, os guerreiros aguardam pela hora da partida. Muita gente, como é hábito, o cerimonial da bandeirada inicial, os sorrisos, as muitas esperanças, secretas ou não, enfim, o conjunto de cores contrastantes e fortes que as pessoas, os carros e o ambiente que os rodeia sempre propiciam. E posto isto, vamos para a estrada. No Autódromo do Estoril, as primeiras apostas ao 12º exato, norma para manter durante os próximos 4 dias. Perímetro dividido em setores. Objetivo, fazer o mesmo tempo em cada um deles, coisa nada fácil quando há simultaneamente muitos carros em pista com andamentos muito diferentes, procurando cada um fazer o seu papel. E às vezes a confusão instala-se. A seguir vem a verdadeira estrada. Mafra, Sobral, Alvorninha e Salírio de Matos completam as primeiras 5 de 41 especiais. Andamentos diferentes para diferentes aspirações. Mas mesmo para quem vencer não é um objetivo, há pelo menos muito para ver. A primeira noite é passada em Tomar, como manda a tradição. A seguir ao jantar, o chamado Flexi Service, 1 hora para as assistências cuidarem dos seus meninos. Quando isso é possível, claro. Baixas até agora? Apenas uma. Comandante, o Porsche número 50 de João Mexia, com 3 pequenos segundos de vantagem para o outro Porsche, o número 45, do belga Yves de Flandre. Quarta-feira, amanhece bonita. A partir das 8h45, com 30 segundos entre cada carro, aí vão eles a caminho de Arganil, talvez o nome mais emblemático de sempre do Rally de Portugal Sénior. Até lá chegar, mais 5 troços. Tomar, Figueiró, Ribeira de Alves, Campelo e Lousã, esta última de se lhe tirar o chapéu. Estamos no centro do país, utilizando algumas das estradas de trânsito praticamente local, mas onde quase tudo é asfaltado, embora com diferentes graus de conservação. Já lá vai o tempo das estradas em terra que fizeram as delícias de público e pilotos nos anos 70 e 80. Parece que foi ontem. Agora, tudo indica que as coisas são muito mais fáceis. Aliás, para carros com mais de 30 anos de idade, outra coisa não se esperaria. Mas experimente lá fazer, mesmo com o seu carro atual,
encadeados de dezenas de quilómetros, mesmo em asfalto, a médias que variam entre os 20 km/h na travessia de povoações até aos 60. Mas não é fazer média de 60 do quilómetro X ao quilómetro Y. É fazer a 60 a hora sempre, durante todos, mas mesmo todos os hectómetros do percurso considerado. Porque as máquinas que registram a passagem dos carros não se veem, estão escondidas. E tanto podem estar separadas por 500 ou 600 metros, como podem estar colocadas em sequência de 4 ou 5. Arganil mudou muito nos últimos anos. A caravana é desejada e recebida. O edil local explica a opção da sua Câmara. Porque, de facto, Arganil tem uma longa história ligada ao mundo dos ralis, nomeadamente por sucessivas etapas do Rally de Portugal, e, portanto, naturalmente mantemos esta boa parceria com a ACP para receber o Rally de Portugal histórico, com, naturalmente, a esperança de podermos receber em breve também o Rally de Portugal. O ano passado já cá estiveram e foram mesmo protagonistas de uma história rocambolesca que incluiu a compra por telefone de um motor usado Volkswagen em Lisboa para ser montado durante a noite em Tomar e chegar ao fim. Este ano, as norueguesas voltaram com o mesmo carro de 1965 com o seu ruído tão característico. Em Arganil, ainda estavam em prova. It's the same energy. Yeah, it's exactly the same. Very nice, very nice. Very good, funny roads. A lot of stress but good fun. Mais 5 especiais a caminho de Espinho, final do segundo dia de competição. Arganil, Vide, Alva, Raiva e Mortágua somam mais 117 km de especiais em estradas difíceis ou, se preferirem, muito competitivas. Desta vez, o ritmo não permite ligar muito ao ambiente natural que nos rodeia. As mecânicas começam a sentir o peso das dificuldades e dos anos. Na penúltima especial do dia, Raiva, o Porsche Negro 50 de João Mexia, que tinha dominado até então, comete um erro que lhe custa mais de 1 minuto de penalização, curiosamente, ou talvez por isso mesmo, numa zona que o piloto conhece bem. Os quase 22 km são cumpridos a zero pelo Alfa Romeo número 47 dos franceses Boulin e Guyot. Mas esta terceira secção vai fazer mais vítimas como as norueguesas do Volkswagen número 5. Na frente, as coisas mudam e com a chegada a partir das 19h40 ao grande parque do Hotel Sol Verde em Espinho, há 1001 histórias para contar, peripécias para descrever, contas para refazer e, sobretudo, um jantar para acalmar os mais nervosos. A assistência noturna é hoje bem mais necessária do que na véspera, mas, inesperadamente, depois de um dia duro, apenas 4 não estarão à partida do dia seguinte. Os bravos são agora 91. Quinta-feira, 8 de outubro, vai levar a caravana até Lamego, onde há pausa para o almoço. Mas até lá são mais 4 especiais, sendo que Ponte de Telho, Armamar e Taboaço roçam os 28 km cada. Mesmo à chegada da secção, a tradicional rampa da cidade, pouco mais de 1200 metros em paralelo, à moda antiga, absolutamente mortífero e úmido, o que não foi o caso este ano. Vamos então para o Douro, o imponente e afamado Douro, onde as vindimas acabaram de acontecer. Os pisos estão bem conservados, o que sempre é uma ajuda. Na frente não há tempo para descontrair, mas há muito boa gente que troca pequenos segundos por grandes vistas, por grandes paisagens. O pódio provisório é adjudicado por 3 Porsche de 3 modelos diferentes, com duplas francesa, portuguesa e belga. 25 segundos separam o líder de Flandre, de Mexia, e este tem 28 de vantagem
sobre Reuters. Armamar vem a seguir e Mexia recupera mais 11 segundos ao líder. Mas os portugueses estão ao ataque, porque Paulo Marques, número 24, e Paulo Grosso, número 40, num BMW e num Ford Escort, estão mais perto do pódio. Há um Mercedes 190E de 1984 com tripulação francesa que dá um bigode a toda a gente nos 27 km de Taboaço. Para que conste, está em 74º lugar, mas que os ares do Douro lhe fizeram bem, não há qualquer dúvida. Ainda antes da chegada da secção em Lamego, cumpre-se pela primeira vez a rampa, onde os primeiros 19 passam a zero. Depois, a subida pelo interior da cidade transmontana até ao Parque Fechado, no alto do monte, onde se vê toda a volta, Régua e grande troço do Douro incluídos. Ainda não chegámos a meio do rally, embora não estejamos longe disso, mas o melhor português, ainda em segundo da geral, está confiante para a metade que falta. Ontem tivemos um percalço na penúltima prova do dia e falhámos um cruzamento à direita e acabámos por penalizar 61 segundos. E pronto, agora ficámos atrás do belga, que é um adversário sempre de respeito, já há 2 anos veio connosco, ano passado sempre a disputar, e agora acabámos o dia de ontem, 25 segundos atrás, estamos neste momento a recuperar, estamos a 14, vamos ver o que é que dá o resto do dia. Não é? O Banco BIC Rally de Portugal Histórico tem 80% da sua lista de participantes constituída por concorrentes estrangeiros com clara supremacia dos franceses. Yves Gallet é, quase desde o início, o principal responsável pela invasão dos seus compatriotas e diz de sua justiça sobre os motivos desta preferência. Il y en a plusieurs qualités, alors c'est un peu difficile de... Alors je dirais sans doute un parcours très intéressant avec des très belles routes. Également un accueil absolument fantastique de tous les Portugais qui aiment beaucoup le rallye, ça change de beaucoup d'autres pays européens. Et puis je dirais aussi, et peut-être aussi surtout, mais bon c'est difficile de décerner, une organisation absolument impeccable. 15 minutos antes das 3 da tarde, saída para a quinta secção do rally entre Lamego e Amarante. Mais 5 provas de classificação com 100 km redondos. Lamego, Alvão, Ribeira de Pena, Marão e Alto de Espinho. Coincidência absoluta. Neste dia 8 de outubro, o Banco BIC Rally de Portugal Histórico a passar muito perto do futuro túnel do Marão, justamente à hora em que as duas equipas de engenharia das construtoras se encontraram a meio, completando a ligação entre os dois extremos. Já há túnel, agora faltam os complexos acabamentos. No rally, a luta na frente mantinha-se acesa entre os dois maiores pretendentes. Em 100 km, João Mexia ganhava apenas 3 segundos a de Flandre, que guardava o comando. O despique estava para durar. Chegada a Amarante, já no lusco-fusco, mas com muita gente e muita curiosidade sobre os clássicos em prova. O nome Rally de Portugal tem realmente um peso inacreditável por esse país, como o Presidente da Câmara de Amarante confirma. Era importante, Amarante é uma cidade muito bonita e teres a oportunidade de ver carros tão bonitos da nossa juventude e, portanto, para o município de Amarante e para Amarante é importante que possamos, enfim, desfrutar deste rally histórico e, portanto, acho que é importante para nós. E o rally pode muito bem voltar. Depois do jantar, um pulinho até Espinho. Pouco mais de 80 km de estrada, melhor, de autoestrada, com apenas uma saída para cumprir a 25ª especial Douro, de pouco mais de 6 km. Nada de especial se passou e, como convém, todas as decisões
adiadas para o último dia. Programa longo e exigente, com mais de 800 km de ligação até ao Estoril e 17 provas de classificação, divididas por 3 secções. E se a luta para a vitória à geral tinha durado os 3 dias anteriores, quase tudo ficou decidido logo pela manhã, na passagem pelas serras da Freita e de São Macário. O belga Yves de Flandre errou um cruzamento, o que lhe custou mais de 2 minutos e meio a liderança e mesmo o segundo lugar, que passou a ser ocupado pelo BMW 1600, número 24, dos portugueses Paulo Marques e João Martins. A partir daí, com confortável vantagem, João Mexia passou a gerir o avanço que detinha, suficiente para durar até ao fim. As classificativas da Freita, Manhoce, São Macário, Solgos e Vozela, com substanciais quilometragens, completaram o primeiro terço do dia. Neste último, a Câmara Local rentabilizou a passagem da caravana através de uma pequena paragem no controle de passagem aí montado, com o autarca local a justificar o apoio prestado à prova do ACP. O Rally de Portugal, e este em particular, tem um grande prestígio a nível nacional e, sabendo dos parceiros que estão envolvidos, naturalmente que Vozela, por aquilo que é a marca que cria e que desenvolve, que é o seu turismo de qualidade, o turismo de referência, não poderíamos deixar de nos associar ao Rally de Portugal, histórico porque efetivamente os parceiros, o projeto, as pessoas envolvidas dão-nos toda a segurança e credibilidade daquilo que é o projeto e ao mesmo tempo encaixa-se na nossa estratégia. Durante a prova, são atravessadas bastantes zonas praticamente desconhecidas de todos, como a aldeia de xisto de Janarde, a 20 km da sede do concelho em Aroca. Junto ao Rio Paiva, Janarde tinha há meia dúzia de anos apenas uma família residente. Local lindíssimo, ideal para caminhadas, faz parte da rede de aldeias de xisto da região. Aroca reivindica mesmo possuir o maior número de povoações com estas características. Saída de Campia, bem junto à 25, para a penúltima secção, a 8ª, a caminho da sempre espetacular prova no Cartódromo de Leiria. Mas até lá chegar, mais alguns troços clássicos do centro. A sequência Campia, Caramulo, Águeda e Préstimo. Sem se renderem, os belgas de Flandre e Lambert partiram ao ataque, ganhando as 3 primeiras. Mas na quarta, uma avaria mecânica deitou definitivamente tudo a perder. Ironicamente, o BMW dos portugueses Paulo Marques e João Martins, na altura defendendo o segundo lugar da geral, também aí ficaram. Mais uma reviravolta na classificação, com o Opel Ascona número 89 do belga De Cremé a herdar agora o segundo lugar. E chegada ao cartódromo. É um dos troços de que toda a gente gosta por ser realizado numa altura em que as classificações estão já estabilizadas. Sem pressão, apesar das penalizações pesarem como em qualquer outra especial, os concorrentes dão largas a uma bem-vinda descompressão. Mais espetaculares, como o José Grosso, no Force Corte número 38 de 1972, mas de um modo geral,
toda a gente muito bem disposta, já a pensar na sequência final de 6 provas, incluindo a já tradicional dupla passagem noturna por Sintra e Lagoa Azul. Leiria deverá ser, nesta altura, a região do país com mais eventos automobilísticos desportivos, apoiados por uma plateia local muito forte. Provas de estrada, como o Rally Sprint e rampas de menos de 1 km, atraem centenas de participantes e têm uma frequência quase quinzenal. Claro que o cartódromo é a pedra angular de todo este conjunto de competições, sendo o Banco BIC Rally de Portugal Histórico um visitante regular e que os concorrentes apreciam especialmente. Dez minutos antes das 9 da noite, saída então para o Estoril. Antes da Noite Mágica, os 18 km da Nazaré e os 19 do Gradil. A seguir, sim, a tal dupla ronde pela Lagoa Azul Peninha com 11,4 km, logo seguida pelos 11,2 de Sintra. Pelo meio, ainda uns minutos de assistência no Autódromo do Estoril e depois a segunda passagem pelas já referidas provas, a caminho do Parque Final nos Jardins do Casino Estoril. Em Sintra, os reis foram desta vez Cipriano Antunes e Adolfo Almunia no Audi 4 número 90. Com aquele trabalhar tão característico e metálico, Sintra 2-0 e Lagoa Azul com 4,8 segundos. Ninguém andou melhor. Sintra teve este ano muito público na parte final do troço, a descida da Rampa da Pena. Sendo mesmo o final competitivo do Rally, a menor espetacularidade dos concorrentes está explicada pelo não querer deitar tudo a perder tão perto da chegada. E é pena porque o público merecia mais. Final, portanto, para a 10ª edição do Banco BIC Rally de Portugal Histórico. Na distribuição de prémios, as declarações finais. Mira Amaral, presidente do Banco BIC, um patrocinador global. Gostaria de felicitar particularmente, na pessoa do meu amigo Carlos Barbosa, toda a magnífica organização deste rally. Penso que todos usufruíram do magnífico tempo deste belo país. E ontem à noite em Sintra, a organização brindou-nos com um pouco de chuva, que é sempre útil para uma condução desportiva mais excitante. Do ponto de vista profissional, sendo presidente executivo do Banco BIC Português e sendo esta uma prova de grande sucesso, obviamente que acho que fizemos uma boa decisão de gestão associar-nos a este rally histórico de Portugal. E Carlos Barbosa, o presidente do Automóvel Clube de Portugal. Estamos certos de que colocámos o Banco BIC Rally de Portugal Histórico num patamar quase único na sua categoria em termos competitivos e organizativos, tornando-nos uma referência europeia na forma de acolhimento dos participantes, ao apoio e segurança que proporcionamos aos concorrentes ao longo do percurso e ao cuidado que colocamos no seu programa social de forma a que a prova seja um grande momento de convívio. Em resumo, apenas fazemos os votos para que estejam tão contentes com esta edição especial do Rally de Portugal Histórico, como a organização está feliz pela forma como tudo decorreu. Eis os vencedores. Nos clássicos, os carros mais antigos, vitória na classe 1 para o Carocha número 1 de 1961 dos franceses Christian Roussel, Frédéric Bastiat. Classe 2, adjudicada pelo Porsche 911 número 2 de 1965 de José Carvalhosa Dias e Nuno Rodrigues. Nos históricos, classe 4, o melhor foi o Datsun 1200 número 35 de 1972 de Pedro Black e José Segarra Marques. Terceiro da geral, o Porsche 911T número 20 de 1968 dos espanhóis Juan Dacal Feijó e Pablo Dacal Franco. Vitória na classe 5 para o segundo da geral, o Opel Ascona número 89 de 1981 dos belgas Michel de Cramé e Albert Yannick. Finalmente, os vencedores. Pelo terceiro ano consecutivo, o Porsche 911 Negro, número 50, de 1973, de João Mexia e Nuno Machado. Terminaram a prova classificadas 57 equipas, ou seja, 60% das que a iniciaram. E por agora é tudo. Até daqui a um ano,
na 11ª edição.